Pessoal, se essas coisas aqui estão acontecendo antes do show da Lady Gaga, que será no dia 3 de maio, no próximo sábado, o que vai acontecer durante o show e após o show? Gente, nós sabemos que o mundo espiritual, ele é sério e é real. E essa cantora pode abrir um portal no Brasil e especificamente no Rio de Janeiro. E as consequências serão muito ruins. Gente, olha, é muito sério. Gente, eu trago um vídeo aqui do Daniel Lopes, onde ele fez uma live de mais de 1 hora falando sobre como a cantora Lady Gaga, Madonna e outros cantores também, eles trabalham com ritual, com ocultismo durante as suas apresentações. Gente, é para conhecimento, é para abrir os nossos olhos, como ele mesmo fala, para nós estarmos vigiando e orando, porque é um mundo espiritual. Essas pessoas, elas liberam, elas atraem, elas abrem portais espirituais aonde elas vão. E especificamente será no Rio de Janeiro. Então acompanhe até o final. Logo após eu vou colocar um segundo, que é o pastor Antônio Júnior. Eu postei no vídeo anterior sobre a Lady Gaga, onde ele dá assim uma explanação de que é realmente o trabalho dela. Gente, olha, é momento de vigiar. Acompanha comigo aqui. Essa perspectiva do show da Lady Gaga está me preocupando por vários motivos. Você sabe que tanto Porto Alegre quanto o Rio de Janeiro estão naquele plano, né, da Fundação Rockefeller das cidades resilientes. Isso é preocupante também, né? Porque Porto Alegre já teve a sua experiência lamentável, negativa, climática. Será que algo está chegando para o Rio? Provavelmente não, espero que não. Mas vamos ficar de olho, né? Porque realmente o negócio está estranho pra caramba. Então, quando você olha clipes da Lady Gaga como Born This Way, né? Os olhos iluminados, né? Os símbolos ali ocultos para serem decifrados. A gente vê a Madonna, por exemplo, quando ela fez um show em Porto Alegre, muitos anos atrás, usando vários pentagramas, né? Remetendo aquelas festas bacanas do filme De Olhos Bem Fechados, né? Ou quando a gente olha o filme The Neon Demon, né? Onde modelos são entregues para essas entidades espirituais ali, em grandes rituais, né? E aí a gente vê esse paralelo, né, com os clipes onde Lady Gaga, por exemplo, e Madonna representam uma espécie de morte simbólica, né? A gente sabe que quase todas as religiões, a iniciação envolve essa ideia de morrer e nascer de novo. Aí você fala, Daniel, você está falando de esoterismo, de ocultismo? Não, eu estou falando do cristianismo, né? O cristianismo, o batismo, representa o novo nascimento. Representa você morrer e nascer de novo, né? Então, não é só no esoterismo e no ocultismo que tem esse negócio de, para você entrar na nossa religião, você tem que morrer e nascer de novo. Obviamente, na maçonaria vai ter isso também, mas no cristianismo tem, né? Você passa pelo novo nascimento, então isso é normal. Agora, tem um novo nascimento para as coisas de Deus e tem um novo nascimento sombrio, de coisas mais ocultas, né? Mais da escuridão. Falando em escuridão, é por isso que a simbologia da coruja é tão importante. Não só nesses filmes que a gente citou, mas também dentro do esoterismo, né? Por quê? A coruja, ela é uma das poucas aves que tem visão como a nossa, visão binocular, olhos na frente e não na lateral da cabeça, como é o caso das águias, né? Então a coruja, por ter um olho muito grande, ela é um animal de caçador de hábitos noturnos. E por isso ela consegue, devido ao seu olho muito grande e à sua visão binocular, enxergar na escuridão. Ou seja, ela consegue transitar nas trevas. É por isso que a coruja é muito usada como um símbolo do conhecimento sombrio, ou do conhecimento oculto, ou do ocultismo como um todo, tá? Então, a gente pergunta com base nisso tudo, será que Lady Gaga veio não para fazer um show, mas para fazer um ritual? Será que ela vai usar a própria força esotérica que a cidade do Rio de Janeiro já tem, né, para lançar algo, né, no mundo espiritual? A gente sabe que Crowley, né, por meio da sua religião Telema, a gente sabe que Jack Parsons, por meio da sua loja da OTO em Pasadena, moldaram Hollywood, moldaram as celebridades. O ritual Babylon Working que Jack Parsons fez, né, junto com Ron Hubbard, atraíram toda a elite de Hollywood, né? A gente sabe que esses grupos atraem, né, estrelas como o Tom Cruise, e isso acabou enraizando o ocultismo nessas celebridades e, consequentemente, espalhando o ocultismo para todo mundo, né? Então, Lady Gaga e Madonna
recheadas desses símbolos crowleyanos, telêmicos, né, triângulos, olhos, estão avançando essa agenda da Era de Horus de Crowley, seja conscientemente ou não. Elas podem não estar fazendo isso conscientemente, mas na prática estão usando os mesmos símbolos e pregando a mesma doutrina, né? A gente sabe que a coruja, por exemplo, aparece muito no filme Under the Silver Lake, né? Tem até uma mulher coruja no filme, que é uma parte grotesca do filme. O filme fica um filme bem pesado nessa hora, né? Porque tem uma mulher coruja que surge do nada e quer pegar as pessoas, né? Que é tipo uma figura que elimina as pessoas, ninguém consegue encontrar. Realmente é um grande mistério, né? Então, quando você olha as joias da Lady Gaga recheadas de corujas, os cenários da Madonna, né? Isso realmente mostra que tem algo a mais. Não é só um entretenimento. Existe uma ritualística aí acontecendo, tá? Então, esse escurecimento total no aeroporto do Galeão exigido pela Lady Gaga agora, esses dias, quando ela chegou ao Rio de Janeiro, lembra muito aqueles túneis escuros do filme Under the Silver Lake, lembra muito aquelas mansões ritualísticas do filme De Olhos Bem Fechados, e lembra muito no filme The Neon Demon, né, o Demônio Neon, aquela escuridão que era das cenas onde as pessoas eram entregues lá nesses rituais, né? Então, o show antigo que a Madonna fez em Porto Alegre, ela usou várias velas rituais, usou triângulos, usou cruzes, usou uma simbologia muito estranha, tá? Reflete um pouco isso. A gente sabe que a escuridão é uma simbologia, né, das trevas. Existem vários rituais desse que cultuam, né, o oculto, as trevas e a escuridão, e muitos desses grupos viam a ausência de luz como uma iniciação para essa Era de Horus, né? E então, quando a gente olha isso tudo e vê a declaração da Lady Gaga que esse vai ser o seu maior show, a tatuagem na nuca, né, com a palavra Rio de Janeiro, a demanda pelas lhamas, isso obviamente amplifica essa atmosfera ritualística, né? Colocando aí esse show do Rio de Janeiro como algo a ser visto com muita atenção. Acho que era importante a gente até fazer um jejum, uma oração em cima disso, porque o negócio tá bravo, né? Então, acompanhe comigo esse vídeo. São cortes do canal do pastor Antônio Júnior, que eu achei assim muito interessante os apontamentos que ele fez sobre essa cantora. Acompanha comigo aqui, vamos lá. Agora, pessoal, ele vai falar da música com o tema Judas. Gente, que coisa. Olha só o que essa mulher canta. E por falar em má influência, eu vou cumprir o que eu prometi e agora eu vou falar sobre a Lady Gaga. Eu não sei se você sabe, mas uma das músicas mais esperadas dos shows da Lady Gaga se chama Judas. Por incrível que pareça, isso não é uma coincidência, tá bom? A letra fala sobre uma mulher que está perdidamente apaixonada por um homem chamado Judas e ela faz várias menções a passagens da Bíblia e principalmente sobre Jesus. Em uma delas, a cantora diz que vai lavar os pés de Judas com seus cabelos, se for preciso, fazendo uma clara referência à passagem de João capítulo 12, em que Maria, irmã de Lázaro, lava os pés de Jesus com um perfume caro e os enxuga com seus cabelos. E em seguida, na música, ela diz que perdoa as mentiras de Judas e as 3 vezes em que ele trai ela, se referindo às 3 vezes em que Pedro nega Jesus e também se referindo à traição de Judas Iscariotes. Bizarro, uma miscelânea nessa música Judas, envolvendo várias passagens bíblicas, assim, e é impressionante. São passagens que as pessoas conhecem. Além disso, Lady Gaga se refere ao Judas da música como sendo um rei sem coroa. E ela diz que Judas pode beijá-la se ele se sentir ofendido e, por fim, ela declara abertamente que Jesus é a sua virtude, mas que Judas é o demônio ao qual ela se apega. Olha que absurdo, irmãos. Eu já ouvi muitas músicas que falam mal de Jesus, que blasfemam, mas nenhuma é tão suja quanto essa. Usar trechos do Evangelho que exaltam a Jesus para compará-lo a Judas e dizer que prefere o traidor do que o Messias não é só algo desrespeitoso, agressivo, como também é uma blasfêmia. Mas pelo que nós vimos, essa cantora está pagando alto preço por isso. Vamos dar uma olhada no que ela fez e então nós vamos ver o que aconteceu com ela logo depois. Aqui está Lady Gaga em um dos seus shows. Ela começa a cantar Judas e então de repente algo muito estranho acontece. Sim, isso mesmo, ela cai do palco.
E agora você pode estar se perguntando, mas não seria uma coincidência isso, pastor? Sim, até poderia ser, mas por que será então que aconteceu de novo com ela no outro show? Perceba aí que ela caiu de novo. Pode parecer azar, pode ser, da mesma forma que muitos chegaram a essa conclusão quando o trio elétrico da Ivete Sangalo sofreu aquele acidente em Salvador. Mas então me responda uma coisa, por que será que a Lady Gaga caiu pela terceira vez em outro show que ela estava fazendo? Seria muita coincidência? E por que será que é sempre na mesma música que tem o nome de Judas? Como eu disse no começo desse vídeo, ninguém pode zombar de Deus, porque a pessoa sempre vai colher aquilo que ela plantar, tá certo? Então o que eu percebo é que a Lady Gaga está recebendo vários alertas, avisos de Deus para que ela pare de fazer essa zombaria, essa blasfêmia. Porque senão, se ela não se arrepender dos seus pecados, ela vai colher uma consequência muito pior. E será que ela vai cair no Rio de Janeiro? E aí, no show no próximo mês, em maio? A condenação eterna no inferno. E não sou eu quem está dizendo isso, mas é o próprio Jesus, quando ele disse que aqueles que não crerem nele serão condenados. Então, o meu desejo com esse vídeo é que você que está me assistindo, seja mulher, seja homem, que você possa buscar sinceramente ao Senhor, se arrepender dos seus erros e não brinque com coisa santa. Brinque com outras coisas se quiser, mas não brinque com o nome de Deus, porque o nome do Senhor não pode ser tratado em vão. Bom, pessoal, e ainda existem pessoas que não acreditam que o mundo espiritual é real, a coisa é séria, tem muita gente que faz vista grossa, mas não tem como, gente, normalizar esses rituais. Não vamos normalizar, não vamos olhar e achar que é tudo normal, que tá tudo comum. Não, isso é sério, é muito sério. Por isso temos que orar e vigiar. Pessoal, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, se inscrevam aqui no canal e ativem o sininho das notificações. Mas deixem também like nesse vídeo, porque ajuda a esse vídeo ele ser divulgado para mais pessoas. Nos vemos nos próximos vídeos. Tchau, tchau.